Olá, olá, pessoal, alunas e alunos da UF Campus. Estamos dando início a um vídeo que visa ser um vídeo um pouco mais curto, né, onde eu quero mencionar uma coisa importante sobre a relação entre lembrança e fantasia. Eu quero fazer menção a um texto aqui do Freud, que está no volume 3, é um texto muito interessante, muito, né, cheio de conteúdo psicanalítico para a gente entender o que seja isso que Freud chama de realidade psíquica, né, que vai fundamentar a concepção de fantasia na psicanálise. Então, lembrança encobridora, né, o título do texto é esse, Lembranças Encobridoras, está no volume 3. O que seria a lembrança encobridora? É importante, né, que as pessoas que estão assistindo esse vídeo tenham em mãos o texto e leiam o texto, né, principalmente o caso ali que o Freud vai tentar desenvolver, o caso sobre a tal da lembrança encobridora, né? Mas o que eu quero frisar aqui, né, sem tomar os detalhes do texto na sua... né, é importante que a pessoa que esteja assistindo o vídeo pegue a riqueza dos detalhes, né, mas é frisar essa relação intrínseca entre lembrança e fantasia, né, que vai... Essa relação intrínseca entre lembrança e fantasia, isso é um dos fatores fundamentais da invenção da psicanálise, que é ali quando Freud se desvincula, né, abandona a teoria do trauma sexual infantil, né? Freud abandona essa teoria, depois né, vou trazer um vídeo mais específico sobre isso, e quando ele abandona essa teoria do trauma sexual infantil, quando ele percebe que no inconsciente não há indicações de realidade, né, e de que as lembranças são constituídas pela experiência fantasmática, mais até do que a própria realidade dos fatos, né? Quando ele faz essa mudança, ele inventa a psicanálise, né? E essa descoberta não é pouca coisa, né? Não é uma questão simples também, né? Perceber que lembranças, a experiência da lembrança infantil, por exemplo, não necessariamente aconteceu, né? A pessoa tem a experiência de lembrar, tem a experiência de, né, quer dizer, como uma memória, né? Mas não necessariamente aconteceu. E aí Freud vem com a teoria da realidade psíquica e da fantasia em relação a essa questão da lembrança, né? Então, Lembranças Encobridoras fala de uma situação, né, em que um determinado indivíduo, depois o Freud vai revelar quem é, lá nas notas tem a revelação sobre isso, mas esse indivíduo ele se angustia com uma determinada lembrança que às vezes vem na cabeça de uma maneira muito peculiar e muito inusitada. Fica vindo na cabeça e esse indivíduo se angustia com essa lembrança, mas é uma lembrança muito, muito tola. A princípio é uma lembrança tola da infância, né? Em que esse indivíduo está numa brincadeira de criança com a prima e mais um primo e uma prima, né? Ele diz assim, quando ele vai narrar, ele diz assim, eu estava com meu primo e a irmã dele, então a prima, né? Bem, e aí ele conta, né? Quer dizer, qual é a lembrança que fica vindo toda hora na cabeça, fica meio que angustiando, incomodando ali. É a lembrança de que ele estava num campo, né? Estava brincando num campo com árvores e flores e tudo, e de repente essa menina começa a colher flores, começa a pegar flores do campo, propriamente, especificamente dentes de leão, né?
que é um tipo de flor, né? Ela começa a colher flores e, de repente, os dois vão em cima dela e roubam as flores dela, né? Uma coisa, a princípio, pueril, né? E aí essa menina aborrecida sobe, vai até a casa e vai reclamar com a pessoa que está lá na casa, começa a chorar, e essa pessoa que tá lá, né, acolhendo essa menina, dá um pedaço de pão para a menina e a menina fica feliz. Essa é a lembrança. Né? Claro que, né, quer dizer, aí, né, você não, né, quer dizer, quando a pessoa que estava lá lembrando, o indivíduo, tal indivíduo, que estava lá com essa lembrança na cabeça e dizer assim, olha, essa lembrança não me traz nada de muito significativo. Né? A gente estava brincando lá e aí a gente fez um ato lá de coisa de criança, de tirar do outro, né? Pegar as flores, o roubo das flores. Né? O roubo das flores e a menina vai se queixar com o adulto, e quando ela se queixa, vai, chora e ganha um pedaço de bolo. O que o Freud vai fazer é entrar no jogo das livres associações de ideias. Né? Então, ele vai colocar isso a trabalho, essa livre associação de ideias. E, durante a livre associação de ideias, vão aparecer elementos, leia o texto, né? Vão aparecer elementos que remetem o tempo todo a essa lembrança. Tudo que o sujeito começa, de repente, começa a falar, começam a vir coisas na cabeça, começa a vir novas lembranças, pensamentos, ideias, né? E essas ideias remetem conteúdos que retornam e repetem na cena do discurso associativo. Ora, num determinado momento, né, quer dizer, esses elementos vão reaparecendo, vão deslocados, condensados, como a gente já tem, né, isso em mente em termos de processo de associação livre. Num determinado momento, esse indivíduo que está com essa lembrança na cabeça, de repente chega à conclusão de que, aqui eu coloquei aqui, roubo das flores, né? Ele chega à conclusão de que o que estaria na base dessa ideia de roubar flores significa deflorar. Tirar as flores aí como uma lembrança pueril, a princípio pueril, apesar de ser uma chatice, né, de ter tirado, né, uma coisa da menina, mas é uma ideia que não tem nenhuma conotação, a princípio não tem nenhuma conotação maior do que seja um roubo de flor, uma criança roubando as flores da prima. Né? E aí ele chega à conclusão, através das associações livres, por isso que eu peço para acompanhar com o texto, porque vai ser uma coisa mais concisa aqui, levando em consideração os detalhes, a riqueza de detalhes que estão ali no texto. Num determinado ponto das associações livres, ele diz assim, roubar as flores da minha prima significa deflorá-la. E deflorar, né, qual é a base aqui do termo deflorar aqui, né? Significa tirar a virgindade, né? Se relacionar sexualmente, né? E aí, o que o inconsciente fez aqui? O inconsciente, né, justamente porque essa ideia de defloramento, essa ideia fica incompatível com esse indivíduo, né, com os próprios ideais desse indivíduo, né, fica difícil dele pensar na consciência sobre isso. O que ele faz? Ele recalca a ideia de atacar a criança no sentido de um defloramento, de atacar a prima, né? Assim, mesmo, né, Freud depois a gente vai trabalhar essa ideia de que a sexualidade não surge
na adolescência, ela surge desde as primeiras experiências infantis, né? Isso vai ser trabalhado. Então, mas o que está ali, né? Independente de ser criança ou ser adulto, o que está ali né, pressionando, né, no sentido de uma fantasia, seria uma fantasia de defloramento, né? E aqui a gente não está para exercer juízo de valor. Se isso está certo, se isso está errado, o psicanalista não faz juízo de valor sobre isso. O psicanalista tem que escutar, né? Não faz julgamento sobre isso, né? Então, o que a gente tem que ver aqui é o funcionamento psíquico. É isso que a gente tem que escutar e trabalhar, o funcionamento psíquico. O que esse indivíduo fez? O que aqui o eu desse indivíduo fez? Ele recalcou a ideia do defloramento, né? E deslocou isso para uma fantasia, por uma lembrança pueril de roubar as flores, né? Então, ele separa deflorar, né? E constitui aqui uma condensação, né? De uma série de pensamentos que depois, pegando a riqueza dos detalhes, vocês vão perceber, né? Que né, quer dizer, o que a lembrança do roubo das flores, a que isso está referido? Isso tem uma conotação metafórica. Roubar as flores, né, quer dizer, o que está na base disso é o significante, deflorar. Aí ele desloca para uma representação pueril, para uma representação de uma brincadeira. E essa representação, né, essa operação de deslocamento para uma metáfora inconsciente do deflorar, funciona como uma lembrança. E o que o psiquismo faz? O psiquismo ele cata elementos da realidade para constituir uma lembrança. É isso que o psiquismo faz. Catar elementos da realidade, da experiência, das impressões infantis para constituir lembranças, e essas lembranças, né, são fantasmas. E aqui, no caso, ele está chamando de lembrança encobridora. Né? Então, o que a lembrança encobridora encobre? O que a lembrança encobridora encobre é o desejo recalcado, é o desejo inaceito, é a fantasia inaceita. Né? Não é o que a lembrança encobridora encobre, não é uma outra lembrança. Não é um trauma vivido, não é uma. Né, isso a gente vai trabalhar muito sobre essa questão, sobre né, quer dizer, o momento em que Freud abandona a teoria do trauma para inventar a psicanálise, né, quer dizer, ele chega à conclusão de que no inconsciente não há indicações de realidade. A gente vai trabalhar isso no próximo vídeo, para falar o quanto as lembranças estão atravessadas por fantasias. Tá? Então, aqui, o que a gente tem que entender é a lógica do recalque e do deslocamento. É a lógica da experiência da lembrança atravessada pela fantasia e não pelos fatos, né? Não pelas impressões. Então, para concluir esse breve vídeo e convidando as pessoas a lerem Lembranças Encobridoras para ver os detalhes das associações livres que são feitas aqui. O que está em jogo, né, na constituição de memória, né, está atravessado pela fantasia ou pelo fantasma, a gente pode entender assim, está atravessado pelo desejo e não por fatos, impressões de fatos. Né? O que o inconsciente, eu vou aqui repetir justamente para a gente entender. Quando Freud abandona, por que o Freud abandona a teoria do trauma sexual infantil?
Por que ele abandona isso? Porque ele começa a perceber, né, que nas histerias o que está em jogo são lembranças encobridoras. Na histeria, o que está em jogo são lembranças encobridoras. Então, quando a histérica relatava lá para Freud, né, um pouco antes, né, o momento do trabalho dele com Breuer, né, quando as histéricas relatavam cenas de abuso infantil, relatavam lembranças de cenas de abuso infantil, né, e o Freud defendia, antes da psicanálise, que os traumas, as neuroses, desculpa, as neuroses estão ligadas a traumas sexuais infantis. Isso é pré-psicanalítico, isso não é psicanalítico. Não é psicanalítico. Por quê? Porque o próprio sujeito em análise chega à conclusão de que essas lembranças traumáticas, por isso que ele muda a teoria dele, o próprio sujeito chega à conclusão de que essas lembranças de traumas são lembranças encobridoras. Encobridoras de quê? De elementos de desejo, de elementos aqui de fantasias ligadas a desejo. No caso aqui, o defloramento, que estaria na base da lembrança encobridora, formatando a lembrança do roubo das flores. Né? Formatando. O inconsciente formata uma lembrança e depois, na vida adulta, a pessoa tem experiência de lembrança, de memória. Mas o que a memória aí faz é encobrir uma determinada fantasia e um determinado desejo que está na ordem da palavra. Quer dizer, o que baseia a formação dessa condensação de ideias são palavras, são significantes. Tá? Então, aí concluindo, né? Quando um paciente histérico relata que sofreu trauma na infância, né? Isso tem que ser escutado de maneira que isso esteja incluído na rede associativa de ideias. Né? Na rede associativa de ideias. Ora, quando o próprio sujeito em análise chega à conclusão de que aquela lembrança na biografia ou no fato da infância não aconteceu, né? A experiência da lembrança é só uma experiência de memória, ela não aconteceu de fato, tanto quanto o delírio na psicose também, né? São produções delirantes que não acontecem nos fatos. Na histeria acontece, né? Enquanto na psicose acontecem os delírios, as alucinações, né? Na histeria acontecem as lembranças encobridoras. E o Freud era um histérico, né? Então, na histeria, o que formata as lembranças são fantasias. Ora, então Freud abandonou a teoria do trauma infantil. Ele abandonou isso. Isso não é psicanalítico. O que é psicanalítico é o discurso associativo orientado e determinado pela fantasia inconsciente, pelo desejo inconsciente. É isso que é psicanalítico. Então, o sujeito está implicado naquilo que ele se queixa, está implicado naquilo que ele sofre. Quando o histérico lembra de um trauma de infância, de um trauma sexual, né, de um abuso do outro, o que está em jogo, e a gente vai explicar isso melhor em termos de pulsão, o que está em jogo é a própria experiência pulsional, né, que aquilata elementos, né, das experiências de satisfação e organizam lembranças. Então, quer dizer, pegue o caso Emma, por exemplo, dá uma olhada lá no caso Emma, dá uma olhada nos casos, né, da histeria e percebam que o próprio sujeito está implicado um desejo em relação ao outro, só que na histeria a experiência da lembrança é de que
na infância, o outro é que abusou de mim. O outro é que fez comigo. Né? É a formatação da lembrança. Né? Quer dizer, então, a experiência do olhar, por exemplo, a experiência do tato, né? A satisfação que a criança extrai do olhar, do tato, do encosto, do encostar, né? A experiência de satisfação que ela vai extraindo disso são impressões, né? Que vão formatar lembranças, que o Freud chama de lembrança encobridora, né? E aí a histeria vai fazer isso, né? Vai inverter e vai colocar, não, foi o outro, foi o abusador na infância que fez isso comigo. Não, né? Quer dizer, esse excesso não vem de mim, esse excesso vem do outro. De uma certa forma, né? Quer dizer, o outro está sempre implicado, né? Mas é um outro na fantasia, no caso da histeria. A gente não está falando aqui de casos de abusadores, de fato, né? Não está falando de casos de pessoas que experimentaram né, de fato os abusos, né? De pedófilos, né? Que abusaram de crianças, e essa criança, né, sofre por causa disso e às vezes vai fazer também terapia por causa disso. A gente não está falando disso. A gente está falando de estruturas histéricas de lembranças. Lembranças essas que constituem encobrimentos de desejos. Tá? Então é importante que se frise muito bem isso, para a gente entender essa mudança teórica do Freud, que é fundamental. Porque no senso comum, né, por que a gente está frisando isso? Porque no senso comum, as pessoas tendem a ligar a teoria do Freud à ideia de que o problema são traumas infantis, são os traumas vividos na infância. Não. Não, o Freud abandonou essa teoria, e quando ele abandonou essa teoria, ele inventou a psicanálise. Então, até o próximo vídeo. Esse vídeo vem com um complemento aí do vídeo sobre realidade psíquica e pulsão. E aí a gente vai, né, passar para o outro vídeo, que eu vou dar o nome de realidade psíquica, fantasia e pulsão. Tá bom? Até lá.